Pessoal, boa noite. Carlos Pires, trazendo para vocês novamente aqui um pouco de conteúdo de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Hoje eu vou dar continuidade naquela aula que nós falamos sobre as demonstrações financeiras básicas para a gestão do negócio. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui, de forma prática, duas coisas. Uma, como fazer uma DRE de forma simples, prática e funcional. E outra, como apresentar para o seu cliente ou como avaliar a sua empresa, no caso, através de uma DRE. Dois focos básicos. Aquele que quer aprender uma DRE, como fazer uma DRE de forma simples, básica, rápida e eficiente. E aquele que quer demonstrar ou visualizar uma DRE e entender o seu negócio através dela, eu estou aqui para demonstrar exatamente isso. Então, quando a gente fala aqui de DRE, famosa demonstração de resultado do exercício, a gente tem que começar do primeiro ponto, básico, exercício. Uma demonstração de resultado do exercício é como avaliar o resultado financeiro que um determinado negócio, um determinado empreendimento deu durante um determinado período. Por que o exercício é o ponto importante? Este exercício ele pode ser um mês, um trimestre, um ano e daí por diante. O exercício que nós estamos avaliando aqui, seja ano, mês, trimestre, é ele que vai orientar a sua DRE. Qual o primeiro ponto de uma DRE? Faturamento. Faturamento versus vendas. Aqui começa a discrepância entre a realidade contábil e a realidade financeira. Seu cliente pode ter alguma alteração aqui entre o que está em valor emitido de notas e qual o valor financeiro. Seja por alguma diferença gerencial, seja porque ele considera na análise dele o faturamento dentro do mês, porém o faturamento, a emissão da nota só se dá no mês seguinte. Eu trabalho de 1º a 30 e faturo dia 5. Se você for olhar pela nota fiscal, o faturamento vai estar dia 5. Se você for analisar pelo período, de fato, aonde aquele serviço foi executado, ele estaria de 1 a 30. Aqui começa a análise. É aqui que você tem que entender com o seu cliente a forma que ele avalia o negócio dele. E aqui você tem várias formas de trabalhar. O que eu recomendo, contabilidade, trabalha pela nota fiscal. Na hora de fazer uma análise, uma contabilidade estratégica, avalie o negócio do cliente. Avalie o fato gerador que gera este faturamento. Depois do faturamento, eu deduzo os tributos. Que tipo de tributo? Todos? Não. Tributos sobre faturamento e consumo. O que são tributos sobre faturamento e consumo? ICMS, PIS, COFINS, ISS, IPI. Estes são os tributos básicos. Cada um dependendo de acordo com o negócio do cliente. Abaixo dos tributos, o valor do faturamento deduzido de tributos, receita líquida. Quando você for falar com um cliente seu sobre gestão empresarial, quando você for falar para o seu gestor, para o empresário, ou você empresário, quando for avaliar a sua empresa, note um detalhe. A sua gestão se dá pela receita líquida. Faturamento não é dinheiro da empresa. Dinheiro da empresa disponível para gestão é receita líquida. Faturamento é apenas o valor mais o tributo que é do governo. Aquele dinheiro não é seu. Você já tem que fazer a gestão da sua empresa a partir deste valor. É aqui que você tem o valor para gerenciar o seu negócio. Aqui você tem valor para estabelecer metas. Meta de faturamento se dá com faturamento bruto. Gestão se dá com receita líquida. A partir da receita líquida, que nós sempre recomendamos para os nossos clientes, custo operacional. Eu sou uma empresa de serviço, demanda de mão de obra, produto aplicado, gastos e insumos relacionados à prestação desse serviço. Toda a parte de custo operacional vai vir nesta sequência. E aí a opção do cliente. Eu tenho clientes hoje que consideram que vendas é um custo da operação. Então, por exemplo, mão de obra operacional, mão de obra de vendas, está aqui em cima. Isso é uma opção do cliente. E é aqui que as contabilidades começam a falhar. Ou elas acumulam toda a mão de obra dentro de um único grupo, ou elas tratam da forma que elas entendem melhor. O primeiro passo de uma boa contabilidade estratégica é aqui. É começar a entender a DRE do cliente da forma que ele usa ela estrategicamente dentro do negócio dele. Então,
mão de obra operacional, custos, despesas operacionais, tudo isso aqui, antes de você gerar a margem de contribuição. A margem de contribuição nada mais é do que o percentual da sua receita líquida, que quanto mais você vende, mais margem é gerada para pagar o restante dos custos fixos da empresa. Ah, mas Carlos, mão de obra operacional e mão de obra administrativa é custo fixo. É assim, mas quanto mais você vende, é muito mais provável que você tenha que aumentar a sua mão de obra de produção e de vendas do que a sua mão de obra administrativa. Isso aqui é gestão, isso é análise. Não vai seguir necessariamente à risca a regra contábil. É aqui que a coisa começa a mudar. Você tem que estruturar uma DRE da forma que o seu cliente vai utilizar para fazer gestão do negócio dele. Ele tem que ver sentido nisso aqui. Pô, Carlos, está faltando aí devolução. Tá sim, não está aqui nessa estrutura. Devolução deveria entrar aqui, mas eu quero o básico. Outros detalhes você vai vendo no dia a dia, produzindo DREs que os seus clientes conseguem utilizar. Na ProResultado, todas as DREs que foram produzidas inicialmente para os seus clientes foram modificadas. Por quê? O cliente nunca viu uma DRE. A partir do momento que ele começa a ver uma DRE, ele começa a ter um entendimento dessa análise e começa a ter dúvidas, ter novas formas de analisar o negócio dele. E a partir do momento que ele começa a analisar o negócio dele de uma forma diferente e ter outras dúvidas, automaticamente ele demanda mais da consultoria em trazer outras análises mais evoluídas. Então, toda DRE é modificada de acordo com a necessidade do cliente. Então, não se preocupe, você precisa colocar em prática para conseguir chegar num modelo que realmente se adeque inicialmente à maioria dos seus clientes. Tenho margem de contribuição? Quais são os gastos operacionais da minha empresa relacionados à operação geral? Então aqui, administração, locação, espaço, tudo que está relacionado a essas despesas de staff do seu negócio, ou do negócio do seu cliente que você está avaliando. Aqui, a gente vai chegar em resultado bruto. O que nós chamamos de resultado bruto aqui? O seu faturamento, subtraído de despesa de impostos sobre consumo e produção, seus custos operacionais diretos, todas as suas despesas fixas, não operacionais, que são necessárias para o seu negócio funcionar, e chega no resultado bruto. Está positivo, a sua empresa tem capacidade de geração de caixa. Curto e longo prazo, mas tem. Está negativo, a sua operação não se paga. Precisa mudar alguma coisa. Então, se aqui está negativo, quer dizer que sua empresa, no geral, não se paga. Ela precisa vender mais. Se a margem de contribuição é negativa, não quer dizer que tem que vender mais. Quer dizer que tem que mudar a operação do seu negócio. Porque quanto mais você vende, maior é a sua margem de contribuição. Quanto mais você vende, maior é a sua margem de contribuição negativa, maior é o seu prejuízo. Então, são formas diferentes de analisar. Daqui para baixo é despesa financeira. Basicamente, juros. O seu negócio ele pode ser viável, mas ele pode estar alavancado. E o valor de resultado que ele gera pela quantidade de empréstimos, financiamentos e outras operações que geram juros, o resultado final dele, lucro, antes dos impostos, pode estar negativo ou não. Aqui a gente vai para uma próxima fase da análise. Agora você sabe se o seu negócio, de fato, gera lucro e se o modelo que você utilizou de financiamento do seu negócio, se ele gera ou não lucro. Feito isso, você vai tributar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Tem lucro, você tributa. Não tem, você não tributa. A partir daqui, você chega no resultado líquido da sua empresa. Estou no resultado líquido do meu negócio? Sim. Terminou por aqui? Não. Tem 2 pontos muito importantes para a gente avaliar. Só para ficar um pouco mais fácil a visualização, vamos trabalhar ela aqui em alguns tópicos. Faturamento menos impostos igual a receita líquida. Subtraído de custos operacionais e despesas operacionais, você tem margem de contribuição. Subtraído de despesas não operacionais,
você tem resultado operacional, que subtraído de despesas financeiras, você tem lucro antes de impostos. Deduzido ou não de imposto, de acordo com o lucro, você tem resultado líquido. A partir daqui, quais são os pontos relevantes? O negócio do seu cliente pode ter empréstimos, financiamentos ou necessidade de investimento que não vai estar aqui na DRE, porque na DRE não entra amortização de empréstimos e financiamentos e não entra investimentos. Porém, é este lucro que tem que bancar isso. Você faz um empréstimo para aumentar sua capacidade de lucro ou criar uma capacidade de geração de lucro, porque este lucro é capaz de pagar os juros mais a amortização daquele empréstimo. Se o juros está aqui em despesa financeira, o que eu sempre recomendo? Apresente para o seu cliente investimentos e amortizações após o resultado líquido da DRE. Por quê? Assim, ele consegue visualizar se o resultado que ele tem é o suficiente para pagar investimentos e amortizações e, além disso, ele começa a criar um ponto de equilíbrio real para o negócio dele. Antes de entrar em outros pontos, uma outra coisa muito relevante, recomendação minha, utilização nossa aqui dentro da consultoria. Quero falar para uma empresa de lucro presumido sobre gestão empresarial, sobre análise de resultado, eu opto por colocar aqui em cima IR e CSL. No lucro presumido, o imposto de renda e a contribuição social é aplicado sobre presunção. Duas presunções básicas que nós temos. 8%, comércio, indústria em geral, 32% para serviço. Aí tem imposto de gasolina, hospitais que tem 16%, tem 0, acho que 4% ou 2%, mas presunção básica 8 e 18. O que isso quer dizer? O governo presume que do seu faturamento você sempre vai ter 8 ou 32% de lucro e vai te tributar na cabeça. Não adianta se você não tiver lucro aqui no final, você vai pagar imposto da mesma forma. Então mostra para o seu cliente quais são os tributos que ele tem que excluir antes da receita líquida para ele começar a fazer uma gestão um pouco mais real. E se IR e contribuição social no lucro presumido é tributado com base no faturamento, trata como um imposto na cabeça, no início da DRE. Se ele tiver 2, 3 negócios, sendo que um é lucro real, ou ele tem um negócio em um outro país, como é situações que existem aqui na Pró-Resultado. Clientes que têm investimentos aqui no Brasil, que têm investimentos fora e quer consolidar. Clientes que têm investimento em lucro real e lucro presumido. Ele quer consolidar a análise dele. Aí sim, cabe na empresa de lucro presumido uma análise mais detalhada. Porém, se não é esse o caso, trata na cabeça. Vai ficar muito mais fácil do seu cliente entender. Então, gente, basicamente aqui a gente tem um overview de como se estruturar uma DRE e um overview de como montar uma DRE que serve para gestão, como que eu avalio uma DRE junto com o meu cliente. Eu posso apostar para você, seja contador, seja gestor, empresário. Se você pegar uma empresa e avaliar desta forma, você vai ter uma visão clara da capacidade de lucro dessa empresa, da saúde financeira desse negócio e muita informação estratégica que vai estar no próximo vídeo. Pessoal, agradeço. Segue a gente no Instagram, Carlos Pires Consultor. Segue o nosso canal aqui no YouTube, onde a gente vai soltar muito conteúdo, sempre focado em contabilidade estratégica. A gente vai falar aqui de vendas, sim, processos, inovação, planejamento tributário, finanças, contabilidade, sim, mas tudo com uma base de contabilidade estratégica. Muito obrigado.